Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum de práticas do Cuidar 2. E hoje a gente vai estar abordando um pouquinho sobre assistência de enfermagem na nutrição parenteral, né? O que significa essa nutrição parenteral, né? Vai ser a administração de nutrientes, né, de vitaminas, de minerais, de carboidrato, proteína, lipídio, por meio intravenoso, né? Ou periférico ou central, né? É considerada uma terapia invasiva de alto custo, né? Porque para deixar esses nutrientes compatíveis com a rede venosa, sai muito caro. Então, essa indicação, ela deve ser extremamente criteriosa, é feita pelo médico, tá? O profissional, né, e a equipe depois, posteriormente, a equipe MTN, terá que estar sempre avaliando o diagnóstico atual do meu paciente e qual que é o prognóstico dele utilizando-se essa dieta, né? Então, a gente fala que essa administração de uma solução ou de uma emulsão, qual que é a diferença, né? Solução já é uma mistura totalmente homogênea e emulsão seria uma mistura que ela, na verdade, é heterogênea, né? Quando a gente tem dois ou mais componentes que não se misturam, que é necessário ter um emulsificante para manter essa emulsão, né? Esses fluidos estáveis, né? Eles vão ser sempre compostos basicamente do quê? De carboidratos, né? Que vai ser a glicose, né? O produto final do carboidrato é a glicose, das proteínas, que vai ser, na verdade, os aminoácidos, toda proteína são polímeros de aminoácidos, então aqui, carboidratos, glicose, aminoácidos, e lipídios, que vão ser, né, inseridos em forma de ácidos graxos, né, além ainda de vitaminas, de minerais, em quem que a gente vai estar administrando, né, em pacientes desnutridos ou não, né, que estejam em regime hospitalar, em regime ambulatorial ou ainda pacientes domiciliares, né? Sua formulação, ela vai ser feita conforme as necessidades do paciente, né? A gente fala que ela ainda tem que ser estéril, né? E apirogênica. O que seria esse apirogênica? É quando a gente fala que é livre de produtos ou vestígios do metabolismo de micro-organismos, né? Por exemplo, os vírus, fungos e bactérias, eles podem estar liberando alguns vestígios e essa solução ou essa emulsão deve ser livre desses produtos, né? Daquilo que. Por quê? Porque vai aumentar o risco de infecção, né? Do meu catéter no meu paciente. Vai ser acondicionada em recipientes de vidro ou de plástico, né? Visando o quê? A síntese e manutenção dos tecidos, dos órgãos ou dos sistemas, tá? Aqui é um I, tá? Segundo a portaria da Anvisa. Essa portaria a Pro já disponibilizou para vocês no estúdio, ok? Essa portaria, né, ela fala o quê? Ela vai fazer a regulamentação dos requisitos mínimos para a terapia de nutrição parenteral, né? Então, eles exigem o comprometimento e a capacitação de uma equipe, né, multidisciplinar. Para quê? Para estar garantindo a eficácia e a segurança dos pacientes, né? Já que a gente vai estar falando aí de estar fornecendo nutrientes, né, para esse paciente de uma forma endovenosa. Segundo essa portaria, todos os pacientes que recebem essa terapia, eles devem ser controlados quanto à sua eficácia do tratamento, os efeitos adversos, enquanto eles estão recebendo esse tipo de nutrição, e ainda tem que ser averiguado todas as modificações clínicas, né, que possam estar influenciando na qualidade da dieta do paciente. Quando a gente fala de uma equipe multiprofissional mínima, né, é exigido que uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que vai incluir o médico, o enfermeiro, o nutricionista e o farmacêutico, né? O que essa equipe vai fazer? Quais são as funções? De garantir uma terapia nutricional adequada, né, com eficácia e segurança, racionalização da assistência nutricional, ou seja, vai reduzir os custos e pensar sempre em maximizar os benefícios para o meu paciente e para o local onde eu trabalho, e ainda vão poder estar desenvolvendo indicadores de qualidade da assistência nutricional. Quais são as funções, então, né, de cada membro dessa equipe da MTM? O médico vai ser aquele prescritor, né,
o que vai estar fazendo a indicação, né? Acompanhando esses pacientes, verificando naquele formato biomédico a doença, o doente. Um enfermeiro que vai ter um contato mais direto e contínuo com esse paciente vai ver o indivíduo, né? Então, ele vai ver as vulnerabilidades desse indivíduo, o prognóstico desse paciente, além ainda de estar fazendo a administração desse tipo de dieta. O nutricionista vai estar fazendo a avaliação do estado nutricional desse paciente, evoluindo esse paciente para ver se ele está melhorando ou não, e vendo se precisa aumentar as necessidades, né? Novos requerimentos. E o farmacêutico vai ser aquele profissional que vai estar realizando todas as operações de desenvolver, preparar, manipular, né, fazer o controle de qualidade, conservação e transporte desse tipo de dieta. Mas o que é esse tipo de dieta, Pro? Qual que é a composição, então? Como a gente viu, né, vai ser composto por aminoácidos, né, que vão ser a fonte de proteína, né? Proteínas são polímeros de aminoácidos, várias moléculas de aminoácidos. Glicose, né, que é o produto final do carboidrato, é uma fonte de carboidrato, não é proteica aqui, tá? E os lipídios, né, que vão ser os ácidos graxos essenciais, né, aqueles que a gente precisa consumir, o ômega 3, ômega 6, o ômega 9. Nessa dieta ainda vai ter o quê? As vitaminas, né, que vão estar ajudando e são cofatores, a gente vai ver na disciplina de nutrição, eletrólitos e oligoelementos, né? Do que eu tô falando? Eu tô falando de microminerais, então todas as vitaminas e minerais que esse paciente precisa para melhorar seu quadro de saúde ou manter seu quadro de saúde vão estar prescritas. Quais são as vias de nutrição, né, parenteral? Eu posso estar fazendo um acesso central, né, como a gente vê aqui na imagem, como um acesso periférico, né, pelas veias periféricas do braço. Então, aqui a gente tem um catéter, né, central, um catéter periférico, e ainda, né, alguns autores falam da utilização do PIC, que é um catéter periférico que tem um acesso central, tá? A gente vai ter uma aula só sobre PIC. A nutrição parenteral, então, ela vai ser administrada pensando numa via central, por um meio de uma veia grande, de uma veia calibrosa, né? A gente normalmente utiliza a subclávia ou a jugular, mais utilizada a subclávia, tá? Que chega diretamente no coração, né? Esse acesso periférico e a nutrição periférica, né? Nutrição parenteral periférica, vai ser administrada por meio de uma veia menor, né? Geralmente na mão e no antebraço. Quando eu tô falando em acesso periférico, para nutrição parenteral, eu tô falando daqueles pacientes que poderão ficar entre 5 a 7 dias recebendo esse tipo de dieta, tá? Se for mais tempo, já é recomendado o acesso central, tá? No acesso central, esse catéter ele vai ser suturado na pele do paciente para não ter o risco, para evitar o risco de ter uma remoção acidental. Ainda é importante ressaltar que após a inserção desses catéteres, né, é necessário, ou central, é necessário fazer um raio-x para confirmar essa localização, né? Esses tipos de dieta vão estar sendo administradas por meio de bomba, porque a gente precisa de uma precisão muito maior, né, do que se fosse uma dieta interal, tá? Lembrem-se também que, a saber, né, a glicose que vai estar sendo ali disponibilizada, ela propicia a proliferação de cultura de micro-organismos. Então, a gente tem que ter todos os cuidados para reduzir ao máximo o risco de infecção, diagnóstico de enfermagem, riscos de infecção, ok? Então, quais são os objetivos de se realizar, né, uma nutrição parenteral? Eu vou estar garantindo o adequado aporte de macro e micronutrientes, vou estar corrigindo pacientes que estejam desnutridos, vou estar suprindo as necessidades metabólicas que são decorrentes de algumas doenças, né? Então, a gente vai tentar estar reforçando, né, ou corrigindo essas deficiências, além de estar fornecendo um suporte coadjuvante na terapia nutricional enteral, ou seja,
o meu paciente está utilizando uma sonda nasoentérica, só que o suporte ou as necessidades que eles precisam não estão sendo cumpridas. Então, é necessário, para diminuir essa porcentagem de perda de peso do paciente, ter uma terapia coadjuvante em conjunto, tá? Quais são, então, as indicações clínicas, né? Para quem que vai servir, né, essa terapia nutricional? Pacientes que não tenham o trato gastrointestinal funcionante, né, devido a condições patológicas ou ainda por decorrentes de procedimentos cirúrgicos. Aqueles pacientes também que foi tentado realizar um acesso, faltou aqui um S, enteral, e que não deu certo, então o acesso enteral foi mal sucedido, então é indicada a terapia parenteral. Condições ainda que impeçam o uso do trato gastrointestinal por mais de 7 a 10 dias, né? Porque senão esse paciente ele vai depletar muito, né? 7 a 10 dias pensando em pacientes adultos, né? Pacientes pediátricos, crianças, então entre 5 e 7 dias, se eles não vão poder usar o trato gastrointestinal, já é indicado. E ainda neonatos, né? E prematuros, neonatos de 1 a 2 dias e prematuridade é indicado, tá? Porque eles ainda não têm a flora e o funcionamento total, completo do trato gastrointestinal. Quando o aporte interal é insuficiente, então, como a gente já viu ali no slide anterior, né, se essa pessoa, mesmo recebendo a dieta por sonda nasoentérica, não está conseguindo consumir as suas necessidades energéticas, né, o seu GET, então é feito um aporte adjuvante. Pacientes que tenham pancreatite aguda é indicada, síndrome do intestino curto é indicado, ainda nos casos de hemorragia gastrointestinal persistente, né? Pacientes que estejam com retocolite ulcerativa complicada, né? Lembra as doenças inflamatórias intestinais que tem Crohn e retocolite? Em alguns casos é orientado, é indicado para deixar esse intestino desinflamar. Ainda é indicado em casos de câncer gastrointestinal, em casos de pacientes com queimaduras graves, com fístula gastrointestinal de alto débito, prematuros, quem tem ainda o ilho paralítico ou abdômen agudo e tem uma desnutrição ou tem uma percentagem de perda de peso de mais de 10 a 15%, né? Então, em todas essas situações, principalmente essas iniciais aqui, né, é indicado o uso da terapia parenteral. Em relação a essas complicações desse tipo de nutrição, né? Essas complicações, esses pacientes, eles vão estar predispostos a ter uma complicação por infecção, né? Resultado da desnutrição, pelo uso frequente de antibiótico. Então, a gente fala que esse tipo de complicação é uma complicação séptica, né? A gente teria complicações sépticas, que estão relacionadas aí à infecção, complicações mecânicas, né? Quando eu estou falando de lesões estruturais, né? Quando eu tenho uma lesão do meu vaso, da minha luz, onde está sendo administrada essa dieta, e ainda eu tenho complicações metabólicas, né? Do próprio organismo, como aqui, ó, hipoglicemia, hiperglicemia, né? A gente pode ver aqui, ó, como mecânica oclusão do catéter, né? Embolia gasosa, sepse, né? Pensando nas sépticas, o desequilíbrio eletrolítico, né, metabólica. Quando a gente tem um paciente, ele tem esteatose hepática, né, pode ter uma complicação dessa dieta, essa dieta parenteral. Nos casos de hipercapnia, né, que é um aumento do gás carbônico no sangue arterial, que pode ser provocada por uma hipoventilação alveolar, né? Entre outras complicações, como pneumotórax, o catéter não estava no local certo, trombose e desidratação, coma, né? Ou seja, o nosso paciente tem que estar em constante observação. Como que a gente faz quando vai interromper esse tipo de dieta, né? Então, essa solução, ela vai ser interrompida de uma forma gradual, né? Para permitir que o paciente consiga manter os ajustes. Pense assim, ele vai estar em bomba de infusão, 24 horas recebendo ali conta-gotas a sua nutrição. Então, a glicose dele está sempre mantendo,
né? Quando a gente vai cortar esse tipo de dieta, a gente tem que ir fazendo uma interrupção, então, de forma gradual para evitar casos de hipoglicemia, né? Se for interrompido de forma súbita, né, a glicose a gente chama ela de isotônica, né? A glicose ela é isotônica, ela vai ser administrada durante 1 a 2 horas para estar protegendo os casos de hiperglicemia, né? Quando eu tô falando em isotônica, eu tô falando o quê? Né? Em uma concentração, né, uma quantidade que seja semelhante à do sangue, né? Se fosse, por exemplo, hipertônica, né, seria mais concentrada, ou hipotônica, menos concentrada e mais diluída, tá? Os sintomas da hipoglicemia são os mesmos, né? Fraqueza, desmaio, sudorese, tremor, né? A retirada desse catéter pode ser feita pelo enfermeiro, né? E ser realizado aí um curativo oclusivo. Pro, quais são então os cuidados de enfermagem, né? As prescrições de enfermagem, Nick, para esse meu paciente? Tá realizando a troca do curativo, né, a cada 24 horas, né? Verificar sempre a solução a cada 24 horas. Ver se ela não tem sinais de degradamento, né? Se ela tem condições para estar sendo infundida. Trocar o equipo vai depender muito dos protocolos institucionais, né? Mas via de regra, entre 48 e 72 horas é realizada a troca desse equipo. Controlar a velocidade da bomba de infusão, tá pesando o paciente, principalmente nos primeiros dias, todos os dias, tá? E depois, né, à medida que ele for se adaptando e pesando esse paciente a cada 2, 3 vezes na semana. Sempre está verificando o local, né, da inserção desse catéter, se não tem sinais flogísticos, né, se está apresentando algum ressecamento, algum sinal de processo inflamatório. Além de estar verificando, né, os sinais, monitorando esses sinais vitais. Monitorar sinais de desidratação, pele seca, sede excessiva, quando o paciente está com um turgor diminuído. Monitorar ainda em relação à sobrecarga hídrica, né? A pressão venosa central e tá sempre fazendo toda a anotação de enfermagem, extremamente importante, tá? Alguns pacientes vão ir para casa com esse tipo de acesso, né? Com esse tipo de terapia nutricional. Então é importante que a equipe e que o enfermeiro dê um apoio psicossocial, né? Faça os encaminhamentos necessários, comunique a estratégia saúde da família, né? A unidade básica de saúde em que esse paciente vive, para estar falando, ou para enfermeira da estratégia também estar acompanhando, fazer a orientação em relação aos cuidados, aos tratamentos, orientar o cuidador desse paciente, né? Ensinar eles a verificar sinais e sintomas dessa inserção desse catéter. Ele está fazendo todo o treinamento com bomba, com cuidados de higiene, com curativo, né? Então, a gente tem aqueles diagnósticos de enfermagem que podem estar associados a esse tipo de terapia, que seriam o risco de infecção, o risco de glicemia estável, o risco de um desequilíbrio eletrolítico. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem no fórum, mandem um e-mail para a Pro ou mandem mensagem lá na sala do café. Um beijo!